A paz do Senhor, queridas, glória a Deus por esse momento maravilhoso que o Senhor tem concedido de estarmos aqui meditando um pouquinho mais em Sua palavra. Eu estava aqui sentindo compartilhar algo com vocês e a palavra que Deus colocou em meu coração foi a palavra de Juízes, capítulo 6. É muito conhecida, eu sei, mas a palavra de Deus ela é nova, ela não se renova, ela é nova. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus é que se renovam a cada manhã. Porém, a palavra de Deus ela é nova, é atual. Parece que ela foi escrita para os nossos dias. E agora é que nós temos percebido, né, como a palavra de Deus ela é atual, como ela se cumpre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui com vocês apenas um versículo para a gente meditar um pouco na passagem, que diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos diante de uma passagem aqui de Juízes. Juízes é um livro que deixa bem claro que era um tempo que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Era aquele tempo em que as pessoas viviam na lei do relativismo. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Só que isso generalizou em todo o mundo, né? Então, o certo virou errado, o errado virou certo. E os únicos que ainda têm preservado o verdadeiro, o certo, o correto, pela palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus, são aqueles que o temem. Porque os que vivem à mercê do sistema terreno, eles vivem ao seu bel prazer. Então, para eles, aborto não é pecado. Sexo antes do casamento não é pecado. Adultério não é pecado. Então, nós vemos que cada um faz o que bem parece aos seus olhos. E naquele tempo de Juízes era assim, né? A violência imperava, os adultérios, as fornicações, os cultos a deuses pagãos. Quando Deus cansava, Deus permitia os inimigos do seu povo oprimi-los. E aí, quando as coisas apertavam, eles corriam, recorriam a Deus, mas depois que o Senhor dava vitória, a terra descansava, o povo descansava, eles voltavam a pecar novamente contra o Senhor. Nessa passagem de Gideão, a gente vê que antes de Gideão, Deus dá vitória ao povo dele sobre o povo cananeu, né? Deus usa Débora, Deus usa Baraque, Deus usa Jael. E a Bíblia deixa bem claro aqui que a terra, ela descansou, ela sossegou durante 40 anos. Porém, já no versículo 1 do capítulo 6 diz, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Queridos, o povo de Deus estava sendo oprimido, dessa vez pelos midianitas, né? Mas tinha outros também que se juntavam aos midianitas, e cada um que arrancava e tomava e saqueava um povo, um pouco das plantações, do que o povo de Israel tinha, possuía, e os inimigos, né? Como eu falei, não só os midianitas, outros povos também, porém, os inimigos mais cruéis que perseguiam ainda mais o povo de Deus naquela época eram os midianitas. E aí a gente vê que eles
criaram fortificações, eles se escondiam os seus alimentos, né, a colheita em cavernas, porém os inimigos achavam. E aí a gente vê que entra um personagem assim, que o Senhor escolhe de uma forma tão maravilhosa. Eu acho lindo porque Deus, ele sempre tem seus remanescentes. A gente entende que é difícil a obra, porque nem todos querem fazer a obra, nem todos querem se posicionar como deve se posicionar, nem todos querem fazer o que é correto pela palavra de Deus, mesmo sendo o povo de Deus. Mas a gente vê que existem os remanescentes, glória a Deus. E Gideão era um deles, ali no meio do povo de Israel. A gente entende que Gideão, ele foi escolhido porque ele era diferente. Eu estava falando com o Senhor hoje pela manhã e eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, qual é a graça que tem não fazer a diferença? Qual é a graça que tem não ser um verdadeiro servo? Qual é a graça que tem não ser um verdadeiro adorador? Ir para a igreja por ir. Abrir a boca para cantar por cantar. Fazer as coisas, os trabalhos da igreja, muitas vezes por competição. Ou pensando, eu vou preparar uma festa e vou arrasar, né? E vou detonar. A gente entende que esse é um linguajar que muitos usam mesmo dentro da casa de Deus. Mas o arrasar, o detonar, tá entendendo? Tudo isso fala a respeito de destruir. Né? O bombar vem de bomba, vem de estouro. Não. Quando nós vamos fazer algo para Deus, nós temos que fazer para a honra e glória do nome dele, queridos. O Senhor escolheu a Gideão e o anjo aparece quando Gideão está no lagar, malhando trigo, lagar é lugar de pisar uvas, né, de produzir o vinho. Ele estava se escondendo, ele estava ali para não perder a sua colheita. E o anjo aparece, glória a Deus. Logo no versículo 12 diz assim, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E a pergunta de Gideão diz assim, Senhor, mas se o Senhor é conosco, ele usa a palavra conosco. O anjo diz, o Senhor é contigo. E ele diz, mas se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas, tudo isso nos sobreveio? E eu entendo aqui que a saudação do anjo é específica. Não foi para a casa do pai dele, não foi para a família e os familiares, não foi para o povo de Israel. O Senhor naquele momento não estava sendo com o povo. O povo adorava deuses estranhos, o povo estava sendo oprimido, mesmo assim continuava, insistia em seus delitos, em seus pecados, em suas práticas errôneas, erradas. E o Senhor chega para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí, mais na frente, a gente lê o que foi lido, o que eu li logo no início, quando diz, então o anjo do Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu, não te enviei eu. Então, o que eu quero trazer com essa palavra é que Deus, ele te levantou como uma coluna dentro do seu lar. O lar de Gideão, o pai de Gideão, ele tinha um Deus Baal, uma imagem erguida dentro do seu lar. E Deus mandou ele derrubar aquele Deus estranho,
o bosque que estava ali erguido, Deus mandou ele destruir aquele altar que era feito a Baal, que estava erguido dentro da casa do pai dele. Deus usou Gideão, começando por dentro da casa dele. Queridos, a primeira obra se começa dentro da nossa casa. Não adianta eu querer ganhar milhares ou centenas e milhares de pessoas para o reino de Deus. Isso é maravilhoso, mas eu preciso entender que missão começa dentro do meu lar. Se eu não faço missão dentro do meu lar, como é que eu vou fazer missão a outras pessoas, a outros povos? Então Deus começou a usar Gideão dentro do lar dele, purificando, santificando. O anjo disse: o Senhor é contigo. O anjo não disse: o Senhor é convosco, o Senhor é contigo. Eu digo para você nesse momento: o Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo e é através de você que Deus vai trabalhar dentro do seu lar. Vai começar por você. Vai começar por você a santificação. Vai começar por você tirando os ídolozinhos, aqueles ídolozinhos de estimação que a gente pensa, não tem nada não, isso daqui é besteira, isso daqui não tem nada a ver. Mas o Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores e muitas vezes temos ídolos na nossa vida. Mas, irmã Zuleide, que tipo de ídolos pode ser esses que você está falando? Queridos, às vezes são ídolos que a gente nem percebe. O ídolo da soberba, o ídolo da falta de humildade, o ídolo da falta de amor, o ídolo, queridos, da arrogância, daquele que diz eu não vou porque aquela pessoa não está no meu patamar. Eu não vou me misturar. Eu não vou andar junto. Eu não vou. Eu sei que nós devemos vigiar. Eu sei que nós devemos nos posicionar com inteligência, com sabedoria diante das pessoas, mas nós não podemos nunca fazer acepção. O nosso Jesus, ele não fez acepção. Ele, naquele momento que Jairo pede socorro ao Senhor, quando o Senhor Jesus vai em direção à casa de Jairo, uma mulher, Jairo era rico, era um dos principais da sinagoga. Ele era o líder dos anciões ali na sinagoga. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não tinha mais nada em sua vida. E além do mais, era uma mulher enferma, que se o Senhor não tivesse feito um milagre, ela iria morrer daquela forma, amíngua. Ela estava morrendo dia após dia. Ela já não tinha mais força em si mesma, porque há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Imagine a pessoa menstruar 12 anos e não parar. As forças vão se esvaindo. Todo o físico sente, queridos. Quem tem as regras menstruais mensalmente já sabe o quanto é difícil, principalmente quando vem com dores, com cólicas, com incômodo, com enjoo. Imagine há 12 anos, é tudo que ela já tinha investido e perdido, e os médicos não tinham resolvido nada. Então o Senhor, à medida que ele foi, parou, viu o clamor de Jairo, e vai em direção à casa de Jairo, quando a mulher toca na orla do seu manto, ele sente que dele saiu virtude, ele para, a mulher conta toda a sua história, ele libera a cura e libera a salvação, porque ele diz: a tua fé te salvou. E despede ela em paz. Queridas, Deus, ele para te escutar, para escutar vocês, para me escutar.
O Senhor, Ele não faz acepção, porque no momento que o véu se rasgou, de alto a baixo, nós podemos ter livre acesso. O Senhor nos ouve sentadas, o Senhor nos ouve andando, o Senhor nos ouve deitada, de joelho, curvada, ajoelhada, né, com o rosto no pó, da forma que nós falarmos com o Senhor. Se for com o coração sincero e contrito, Ele para, Ele ouve, Ele responde. Glória a Deus. Como Deus usou Gideão para libertar. E a gente vê que Gideão, ele prepara o povo, o Senhor manda Gideão juntar o povo. E o Senhor faz aquela seleção maravilhosa. E no fim só sobram 300. E com aqueles 300, Gideão não precisa nem usar a espada, porque o próprio Deus confunde aquele povo e dá vitória a Gideão e ao povo de Israel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nesse dia, receba essa palavra nesse momento que o Senhor escolheu, foi você para concluir, para dar prosseguimento e até para iniciar. Eu não sei qual é a fase que está vivendo o seu lar. Você ainda precisa de um início de obra, de agir de Deus, porque às vezes tem momentos que a gente se acomoda e pensa que a obra é só feita lá fora, mas se você também já começou a obra na sua casa, já começou a mover, já começou em orações, em súplicas, saiba que a obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. A boa obra que o Senhor começou, Ele aperfeiçoará. Em nome de Jesus, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Varoa valorosa. Glória a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus.